que a caça às bruxas realmente acabou? Para a gente compreender profundamente o que foi a caça às bruxas e como esse movimento continua reverberando e trazendo impactos na atualidade, nada melhor do que ler O Caliban e a Bruxa, de Silvia Federici. Aliás, O Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva. Publicado originalmente em 2004 pela teórica feminista e historiadora italiana Silvia Federici, o livro explora a relação entre a ascensão do capitalismo e a caça às bruxas na Europa moderna e no Novo Mundo. Nesse conteúdo, a gente vai entender um pouco mais sobre esse conceito de caça às bruxas e compreender que aquilo que se iniciou no século XVI segue impactando nossas vidas nos dias atuais. Só que antes de ingressar nesse universo, bora entender um pouquinho mais sobre quem é a autora do livro. Silvia Federici é uma filósofa, professora, escritora e ativista italiana. Nascida em Parma, na Itália, em 1942, ela é conhecida por seu trabalho pioneiro nas áreas de feminismo e estudos sobre o trabalho. Federici tem uma longa carreira acadêmica, tendo ensinado em várias universidades, incluindo a Universidade de Hofstra, em Nova York. Ela é uma figura proeminente nos movimentos feministas internacionais e tem contribuído significativamente para a compreensão das relações entre capitalismo e opressão de gênero. Publicado em 2004, quando Silvia tinha 62 anos, O Caliban e a Bruxa é talvez o seu trabalho mais conhecido. No livro, Federici argumenta que a caça às bruxas na Europa moderna foi um aspecto crucial da transição do feudalismo para o capitalismo. Ela vê essa perseguição como uma forma de controlar e subordinar as mulheres necessárias para o desenvolvimento da nova ordem econômica. No momento em que eu estou fazendo esse conteúdo para você, Federici tem 82 anos de idade. Seu livro mais recente, Além da Pele, foi publicado no ano de 2023. Mas afinal, quem é esse tal de Caliban que faz parte do título do livro? Caliban é um personagem da peça A Tempestade, de William Shakespeare, escrita no início do século XVII. Filho da bruxa Sycorax, ele é uma figura complexa e multifacetada que tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos anos. Uma das interpretações mais comuns considera que ele seja uma representação dos povos originários e colonizados lutando contra a opressão. Federici utiliza Caliban em seu livro para simbolizar os oprimidos sob o capitalismo, ligando à sua figura as mulheres perseguidas como bruxas e as formas de resistência contra a dominação econômica e social. Mas e o termo bruxa? Qual a sua origem? O termo bruxa tem uma origem rica e complexa de raízes etimológicas que se estendem por várias culturas e línguas antigas. O termo bruxa em português parece ter origens incertas, mas uma das teorias sugere que possa derivar do termo latim vulgar bruxa ou bruxa, que significa coruja. A coruja é um símbolo comum associado à noite e ao oculto, frequentemente relacionado à sabedoria esotérica e ao sobrenatural. Outra possível origem é o termo latino bruxia ou brúcia, que também poderia estar relacionado a práticas do encantamento ou da magia. Em inglês, a palavra witch tem raízes no inglês antigo, witcher, feminino, e wicca, masculino, que se referiam a praticantes de feitiçaria ou magia. Essas palavras estão relacionadas à prática de Wiccan, encantar e conjurar. O interessante aí é saber que estudos contemporâneos indicam que a Wicca seja a religião que mais cresce na América nesse momento. Para você ter uma ideia, até o Departamento de Defesa dos Estados Unidos reconhece a religião como legítima para ser praticada nas bases militares. Também chamada de magia ou bruxaria, a prática da Wicca como religião se desenvolveu no Reino Unido na metade do século XX. Diferente do que muitos pensam, a Wicca é essencialmente uma religião voltada para a fertilidade. Ela tem as suas raízes nos mitos antigos que celebram o mundo natural e os ciclos sazonais que eram fundamentais para as sociedades rurais da mitologia suméria, babilônica, egípcia, grega, romana e celta. Já a Wicca contemporânea não só toma emprestado o conceito de igualdade de oportunidades, como se inspira também no budismo, no hinduísmo e nos ritos dos povos originários da América do Norte. Durante a Idade Média, a figura da bruxa começou a se consolidar na Europa, muitas vezes associada a práticas pagãs e heresias.
Só que essas práticas começaram a chamar a atenção da Igreja Católica. E aí, a gente sabe o que sempre acontece, não é? A Igreja Católica via a bruxaria como uma ameaça espiritual e social e começou a lutar contra ela com todas as forças. O termo pagão, que foi cunhado a princípio pelos primeiros cristãos de Roma e significava residente do campo ou civil, passou a significar em sentido amplo qualquer pessoa que não fosse cristã, judia ou muçulmana, no sentido de que os pagãos não eram membros do chamado Exército de Deus. No período do Renascimento, a caça às bruxas tornou-se mais intensa. Tratados como Maleus Maleficarum ou Martelo das Bruxas, publicado em 1487, codificaram e disseminaram ideias sobre a bruxaria, identificando-a como um pacto com o demônio e práticas malignas. A perseguição às bruxas atingiu seu pico entre os séculos XV e XVII, resultando em milhares de execuções, principalmente de mulheres acusadas de bruxaria. A Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica intensificaram as tensões religiosas na Europa. Ambas as partes buscavam reafirmar a ortodoxia e eliminar heresias, muitas vezes identificando a bruxaria como uma forma de desvio religioso. O Maleus Maleficarum, escrito pelos inquisidores Heinrich Kramer e Jacob Sprenger, desempenhou um papel crucial ao defender a bruxaria como heresia e fornecer um material detalhado para a identificação, julgamento e punição de bruxas. A partir daí, as bruxas frequentemente representavam mulheres que estavam à margem da sociedade, como pessoas idosas, solitárias, curandeiras ou ainda qualquer mulher que desafiavam normas sociais. Já conectou com o que acontece na atualidade, né? Maleus Maleficarum é uma obra marcante pelo fato de que a bruxaria era algo exclusivamente feminino. Os homens que trabalhavam com as formas populares de magia não eram conhecidos como bruxos ou malefici, mas sim como supersticiosos, superstitiosi ou magos, magi. Agora vem fazer uma pausa comigo para ouvir um trechinho do Maleus Maleficarum. É um fato que maior número de praticantes de bruxaria é encontrado no sexo feminino. Fútil é contradizê-lo. Afirmamo-lo com respaldo na experiência real, no testemunho verbal de pessoas merecedoras de crédito. Ele embasa suas ideias colocando as mulheres como herdeiras do pecado original. Em virtude dessa falha, a mulher é animal imperfeito, sempre decepciona e mente. E abençoado seja o Altíssimo, que até agora tem preservado o sexo masculino de crime tão hediondo. Como ele veio ao mundo e sofreu por nós, deu-nos a nós, homens, esse privilégio. E não para por aí. A obra foi uma das mais populares da sua época sobre o tema. Acredita-se que até 1520 foram 13 edições, e depois, entre 1574 e 1669, o livro foi reimpresso outras 16 vezes. Maleus Maleficarum foi relançado no Brasil em 2020 pela editora Rosa dos Tempos, com o nome O Martelo das Feiticeiras. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você, se tiver interesse em se aprofundar nesse assunto. Com a introdução de Rose Marie Muraro, escritora, intelectual e feminista brasileira, a obra, traduzida por Paulo Frois, tem como objetivo mostrar as barbáries cometidas pela Igreja contra as mulheres, para que no presente tais atos não sejam repetidos. Voltando ao Caliban e a bruxa, a questão histórica mais importante que o livro aborda é como explicar a execução de centenas de milhares de bruxas no começo da Era Moderna e por que o surgimento do capitalismo coincide com essa guerra contra as mulheres. Federici argumenta que a caça às bruxas nos séculos XVI e XVII não foi apenas uma manifestação de misoginia, mas um componente essencial de transição do feudalismo para o capitalismo. O capitalismo, enquanto sistema econômico-social, está necessariamente ligado ao racismo e ao sexismo. Ele precisa justificar e mistificar as contradições incrustadas em suas relações sociais, a promessa de liberdade frente à realidade de coação generalizada e a promessa de prosperidade frente à realidade de penúria generalizada, difamando a natureza daqueles que explora. Mulheres, súditos coloniais, descendentes de escravos africanos e imigrantes deslocados pela globalização. Em outras palavras, a contínua expulsão dos camponeses da terra, a guerra, o saque em escala global e a degradação das mulheres eram condições necessárias para a existência do capitalismo. Se o capitalismo foi capaz de reproduzir-se
Isso se deve somente à rede de desigualdades que foi construída no corpo do proletariado mundial e à sua capacidade de globalizar a exploração. A repressão das mulheres, particularmente aquelas associadas a práticas medicinais tradicionais e conhecimentos não conformistas, foi crucial para estabelecer uma nova ordem social e econômica. No livro, Federici mostra como o conhecimento que essas mulheres detinham, tanto sobre o próprio corpo quanto sobre ervas medicinais e outros saberes, motivou a perseguição e o extermínio delas nos séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI. Quando uma mulher luta e rompe com uma norma imposta, sempre a acusam de bruxaria. Historicamente, a caça às bruxas e a imagem da bruxa nos remete a uma mulher má e demonizada. Uma imagem que não tem fim e que nunca desapareceu. O livro também destaca a transformação das relações de trabalho e da percepção do corpo humano durante a transição para o capitalismo. Federici sugere que o controle sobre os corpos, especialmente os corpos das mulheres, era fundamental para a acumulação primitiva de capital. E aí, a gente poderia abrir para temas como contraceptivos, parto desumanizado, indústria farmacêutica, legislação feita por homens que afetam exclusivamente mulheres, desigualdade no mercado de trabalho, maternidade, paternidade e por aí vai. A desvalorização do trabalho doméstico e reprodutivo, predominantemente realizado por mulheres, é vista como uma estratégia para garantir a submissão e a exploração da força de trabalho feminina. No livro, Federici também examina como a resistência feminina se manifestou durante esse período e como a caça às bruxas serviu para suprimir essa resistência. Ela argumenta que a imagem da bruxa foi utilizada para justificar a violência contra as mulheres e impor normas sociais e repressivas. Caliban, como símbolo dos oprimidos coloniais, e as bruxas como símbolo da resistência feminina, juntos representam a luta contra a opressão e a dominação capitalista. O Caliban e a bruxa também conecta a caça às bruxas na Europa com a colonização das Américas, argumentando que ambos os fenômenos foram partes interligadas da expansão capitalista. A violência e a repressão utilizada contra as mulheres na Europa encontraram paralelos nas práticas coloniais de dominação e exploração. No fim das contas, o livro torna-se notável por sua abordagem interdisciplinar, combinando história, teoria feminista, economia política e estudos culturais. Federici oferece uma visão ampla e profunda das mudanças sociais e econômicas que moldaram a modernidade. A obra de Federici oferece uma crítica contundente ao capitalismo, destacando como as relações de gênero e a exploração da força de trabalho feminina foram e seguem sendo centrais para o desenvolvimento do sistema capitalista. A autora apresenta uma análise incisiva e bem fundamentada sobre como a caça às bruxas foi instrumental para estabelecer as bases da moderna ordem capitalista e como a resistência feminina desempenhou e ainda desempenha um papel crucial nesse contexto. O livro é amplamente respeitado e continua a influenciar debates acadêmicos e políticos sobre feminismo, história e economia, e por isso merece ser lido, estudado e compartilhado. Afinal, se a gente olhar bem, não estamos tão longe das fogueiras do passado como a gente imaginava. Se você curtiu esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no meu canal e a compartilhar esse vídeo com alguém que também pode se interessar sobre o tema. Na descrição você pode saber mais sobre quem eu sou e como o meu trabalho pode te ajudar a ter mais consciência de quem você é para que possa curtir a segunda metade da sua vida com mais leveza. Sempre que uma jovem está em situação angustiante, uma velha sábia se materializa como que surgindo do nada, lançando sua poeira mágica ao redor e batendo no chão com sua bengala de abrunheiro. Quer essa idosa seja uma velha enrugada ou uma feiticeira com seus amuletos, quer ela seja uma mutante ou uma maga sensual, quer esteja usando trajes de ervas, vestido do brilho do pôr do sol, manto da meia-noite ou um uniforme completo de combate. Ela é a anciã que sabe e surge de repente para ajudar a mulher mais jovem.